Oi, meus amores, nós estamos aqui novamente, né? Hoje nós estamos com o livro de Ciências Humanas, aqui na página 22, nós vamos começar a unidade nova, chamado Traços, Tribos e Tradições. Aqui na página da roda de conversa, eu trouxe para vocês duas gravuras, né? Duas pinturas aí feitas pelo pintor Albert Coach, né, de 1641. Aqui nós temos, olha, uma pintura da mulher tupi e aqui nós temos uma pintura da mulher tapuia. Então, esse pintor aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês quem era ele, né? Então, observe atentamente as duas imagens aí, elas são reproduções de quadros de um pintor holandês que esteve no Brasil no século 17. Viajantes como eles vieram ao país durante todo o período de colonização para conhecer o território, as pessoas que aqui viviam e seus costumes, né? Pinturas como essa circularam em diferentes lugares do mundo e ajudaram os europeus a formar uma imagem do que seria o Brasil. Então, quando os europeus chegaram aqui, né, como Albert Coach, né, que ele é um holandês, na verdade, ele viu os povos que aqui moravam, né, como os índios, e o que ele fez? Ele retratou, né, a imagem dos índios como ele imaginava que fosse, né, tanto a mulher tapuia como a mulher tupi, ele registrou como se ele imaginava que fosse, né? Na verdade, eles não tinham ainda muito conhecimento das pessoas que viviam aqui no Brasil. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui, olha, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos primitivos, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho essa vivência. Então, como podemos saber sobre como viviam os povos primitivos que habitavam a Terra há milhares de anos? Leia o texto a seguir. Então, acompanhe o texto comigo, crianças, que é muito interessante essa parte. Olha, os vestígios da sociedade ao longo do tempo podem ser de diferentes tipos. Alguns deles podem ser escritos, mas grande parte é formada por vestígios materiais, como restos de objetos usados, de construções ou mesmo a marca de uma pegada, por exemplo. Essas pistas materiais que não desapareceram são chamadas de cultura material. Muitas vezes, para encontrá-las, é preciso escavar, pois estão no subsolo. E outros profissionais, além dos arqueólogos, são necessários para esse tipo de pesquisa, como os geólogos. Há diferentes formas de tentar descobrir a idade de um objeto ou fóssil. Restos de animal ou vegetal preservado na natureza. Uma delas é a datação por carbono, técnica que busca saber a idade de um objeto ou fóssil a partir da quantidade de certas substâncias que ele ainda contém. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse carbono 14, essa técnica que eu também descobri, que eu fiquei encantada, né? Que os arqueólogos, os geólogos fazem para detectar quanto tempo esse fóssil está ali, né? Ali no subsolo, quanto tempo ele está enterrado ali, quantos mil anos ele está ali em decomposição. É muito interessante. Segue comigo, então. A técnica do carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Willard Libby. Ele percebeu que a quantidade de carbono dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Isso possibilita entendermos em que época esses seres viveram.
Esta técnica é aplicável à madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas, mas essa técnica só pode ser usada para datar amostras que tenham idades estimadas entre 50 a 70 mil anos. Isso não é incrível, crianças? Então, crianças, nós acabamos de fazer essa leitura aqui, né, dos vestígios da sociedade, e nós vamos agora responder essas questões aqui, não é essas duas aqui não, tá? Nós vamos responder essas duas perguntinhas aqui. O que é cultura material, tá? E por que esses materiais encontrados são importantes para nós hoje em dia? Por que será que eles são importantes? Nós conversamos bastante sobre isso, né? Eles são muito importantes porque nós, na verdade, vamos saber como era a vivência, né? O estilo de vida desses povos, qual é a cultura deles, né? E muitas outras coisas que nós podemos aprender com esses povos da antiguidade, certo? Então vamos lá. Agora, crianças, que vocês já aprenderam um pouquinho sobre essa técnica do carbono 14, vamos para conhecer e se você sabia aqui. Vamos para a leitura. A arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana, sejam vestígios antigos ou recentes, com o objetivo de compreender mais sobre os mais diversos aspectos da humanidade. Pode-se dizer que o arqueólogo é o detetive que tem a obrigação de investigar os mais diversos tipos de vestígios materiais para compreender o contexto de atividades humanas em um determinado tempo e espaço. Olha que interessante isso, gente. Então, o arqueólogo, né? Ele é um detetive, né? De vestígios materiais. Ele investiga, né? Para compreender tudo que aconteceu com essa humanidade aí, né? Com esse pessoal que viveu há muito tempo atrás. E aqui eu tenho outro textinho com uma fotografia, uma pintura rupestre, lá da Serra da Capivara, no Piauí, que eu vou ler um pouquinho para vocês. Vocês já ouviram falar sobre pinturas rupestres, crianças? É muito bacana. Então, segue aí a leitura comigo, olha. Na Serra da Capivara, no estado do Piauí, existe um conjunto de pinturas nas paredes de cavernas. Essas imagens, que têm um estilo próprio desenvolvido há milhares de anos, são chamadas de pinturas rupestres. A autoria dessas pinturas é desconhecida. Então, veja bem, gente. Então, lá na Serra da Capivara, fica lá no Piauí, né? Existe um modelo existe uma pintura dessa de pinturas chamada pinturas rupestres. O que são essas pinturas rupestres, então? São registros, né? São registros históricos e pré-históricos ainda também, né? Que a humanidade foi deixando as suas marcas, né? Nas paredes, nas rochas, em pedras, em lugares onde eles iam morando ou passando. Então há uma discussão muito grande desses registros ainda, porque não se chegaram a um consenso o que seria realmente essas pinturas, essas imagens representadas nessas cavernas, nesses lugares. Então, os historiadores, eles, né, o que eles idealizam? Eles acham que esses registros podem ser ou atividades realizadas pela sociedade da época, ou pode ser atividades de rituais também, né, de alguma crença que eles tinham na época, ou até mesmo atividades do dia a dia, o que eles faziam seus registros. Olha que bacana. Então, a gente não sabe ao certo, né, o motivo dessas pinturas, mas a gente pode imaginar uma porção de coisas.
E é isso que a gente vai fazer nessa próxima atividade aqui, ó, da página 25, 26, que é imaginar isso, né? Você vai observar essa imagem aqui que eu acabei de virar a página dessa imagem dessa pintura rupestre. Imaginar, o que será que esses povos, né, da antiguidade aí queriam representar com essa pintura? O que será que eles queriam dizer com essa pintura? O que eles estavam ou fazendo ou querendo passar com essa pintura, com essa imagem aqui? Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão observar, você identifica as figuras representadas. O que será que é aquela figura lá? Quais são elas e o que você imagina que ela significa? Então, você vai descrever aqui para mim o que você imagina que aquela figura lá significa. O que é aquela figura? Que animal que é aquele? Né? Então, vocês vão fazer essa parte para mim, tá bom, crianças? Aí, a gente já segue aqui, ó, na letra B, que é o seguinte: por meio do estudo das pinturas rupestres, arqueólogos e historiadores podem conhecer mais sobre os modos de vida de grupos humanos que viviam há milhares de anos. Como nós já vimos, né? Que história você acha que esses grupos antepassados desejavam registrar? O que vocês acham, né? Por que eles faziam esses registros? O que vocês acham que eles desejavam registrar? Eram as atividades do dia a dia? Era alguma religião? Ou então, o que vocês acham? O que poderia ser, né? Esses elementos aí, né? Essas imagens que eles registravam nas cavernas, nas rochas, né? Então, vocês vão colocar aí para mim, o que vocês acham, tá? E nós já vamos para a próxima. Então, para finalizarmos aqui, crianças, nós vamos observar esse mapa aqui político do Brasil e as suas regiões, né? Localizar o estado, vocês vão localizar o estado do Piauí e escrever a qual região ele pertence. Então, veja, esse mapa político, ele está dividido por cores, tá vendo? Aqui, ó, tem o lilás, o rosa, o amarelo, laranja, né? Aqui o verde e o amarelinho claro. Tá vendo que cada região aqui tá pintada e também registrada qual região pertence. Então, ó, a região verde pertence ao norte, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui que tá dando claridade. A região laranja pertence ao nordeste, a região amarela centro-oeste, a região rosa pertence à região sudeste e o de roxinho aí pertence à região sul. Deixa eu arrumar meu celular, gente, que tá meio desfocando aqui. Aí, melhorou, acho, né? Então, vocês vão localizar a região, localizar o Piauí, estado do Piauí, onde ele se encontra no mapa, e depois colocar em que região ele pertence. Será que ele está na região norte? Será que ele está na região nordeste? Será que ele está na região centro-oeste? Está na sudeste ou ele está na região sul? Então, eu vou ter que olhar aí, né, em que cor ele está, né, e registrar aqui. Se ele estiver no verde, eu vou colocar que ele está na região norte. Se ele está no laranja, eu vou colocar que ele está na região nordeste, tá, crianças? Então, a gente finaliza com esse mapa aqui. Até a próxima aula. Beijo!